Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Falando de Coisa Pública com o professor Milton Mendes Botelho. A partir de hoje, nós vamos falar de licitações públicas. Professor, a Lei 147 alterou a Lei Complementar 123. Quais são essas principais alterações? A Lei Complementar 147, ela trouxe algumas alterações significativas, eu diria até bem significativas, para a Lei Complementar 123, que trata da microempresa e de empresa de pequeno porte, em especial naquilo que trata de licitações públicas, a participação dessas empresas em licitações públicas. Dentre elas, já vamos começar pelo início dos artigos que trata da mudança. A princípio, a lei traz uma redação um pouco confusa, a lei traz uma redação que eu diria que na prática ela se torna confusa. Por exemplo, para conceder benefício ou vantagem a uma microempresa ou empresa de pequeno porte em cidades menores, eu não posso ter nenhum tipo de relação de regularidade, de costume com as pessoas que poderiam ser contratadas. Só para você ter uma ideia, eu diria que a habitualidade, se for comprovada que eu gestor, tenho habitualidade com um determinado microempresário da minha cidade, ele está impedido de receber essas vantagens. Se eu jogo futebol com esse empresário, se eu vou à igreja, se eu participo de um clube social, então isso já está criando uma certa afinidade, ou seja, uma questão pessoal com esse microempresário. Então ela traz algumas interpretações que deixa, na prática, a gente bem receoso em relação a micro e pequena empresa nos municípios pequenos. Agora, professor, para microempresa e empresa de pequeno porte, são 5 dias, para apresentar documentos. Mas, caso seja uma tomada de preço, com habilitação prévia, abre uma proposta ou aguarda aí a micro, pequena empresa e a empresa de pequeno porte apresentar os documentos regulares? Pois é, aí vamos deixar claro, a lei anterior, ela dava 2 dias para apresentação de documentos fiscais, aí vale entender o que são documentos fiscais também, documentos fiscais. A Lei Complementar 147 estendeu para 5 dias, prorrogável para mais 5 dias. Ela diz prorrogável para igual período, ela não diz prorrogável para uma única vez para igual período, ela não diz isso. Ela diz que 5 dias prorrogável por igual período. Então, se você concedeu 5 dias, você pode prorrogar para mais 5 dias. Quantas vezes, isso não está bem claro na lei. Outro ponto que deve deixar claro, André, é que se, vamos imaginar na prática, que eu estou operando uma licitação na modalidade tomada de preço. Então, na modalidade tomada de preço, o que eu vou ter? Eu vou ter uma habilitação prévia. Se durante essa habilitação eu constatar que a microempresa tem documentos vencidos, eu deveria abrir a proposta, mesmo sabendo que ela está documentos vencidos, eu não poderia considerá-la naquele momento habilitada, eu vou interromper o certame, suspender a sessão e esperar ela regularizar. Não, porque a lei diz, o prazo para regularização é após conhecer o vencedor. Então eu teria que dar continuidade, mesmo naquele momento ela não ser considerada habilitada, mas ela só faz direito ao prazo caso ela seja vencedora. Então eu tenho que dar sequência ao certame. Caso ela sagre-se vencedora, eu teria que conceder o prazo a ela para regularidade. Para esclarecer, a empresa, então, aliás, o órgão público, no caso o executivo, ele não pode parar o processo por causa da empresa. Mas, caso ela venha a vencer, aí sim começa o prazo, para que ela regularize os documentos. Ok, isso aí. Bom, mas os municípios estão obrigados a dar um tratamento diferenciado para as microempresas e para as empresas de pequeno porte? Sim, estão obrigados. Para que existe isso? Pois é, o objetivo social da lei é que, dando tratamento diferenciado, ou seja, a oportunidade de contratar com a microempresa e a empresa de pequeno porte, isso vem a reverter em benefício social, ou seja, o desenvolvimento econômico da região ou local. Então, a ideia da lei é que o poder público passe a utilizar esses recursos na contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Isso significa que o dinheiro vai ficar onde? Vai ficar na sede do município. Isso vai trazer algum desenvolvimento social e econômico?
Sim, a ideia é essa. E é boa. A ideia, a princípio, é boa. A ideia é que o dinheiro gire no município. Perfeitamente, né? Exatamente. Mas aí nós deparamos com alguns tribunais, né, em especial o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nós poderíamos citar, que faz questão de oficializar os municípios, ou seja, contra essa linha de entendimento da lei, que o município obrigatoriamente, ou seja, o município prioritariamente deve realizar licitações na modalidade pregão na forma eletrônica. Ou seja, se tem uma lei que traz até condições de contratação de valor acima da empresa de médio e grande porte, e aí o tribunal ele deveria repensar que o gestor fica em dúvida. Poxa, eu vou obedecer o tribunal ou vou obedecer uma lei complementar? Se a lei fala que eu devo priorizar a contratação da micro e pequena empresa local ou regional para desenvolvimento econômico aqui, aí vem o tribunal, não, você tem que abrir para todo o país, porque isso não vai trazer benefício para a região e nem local. Então, o gestor fica nesse impasse, né, a ser seguido. E nesse impasse, ele segue quem? Sinceramente, eu acho que ele deve seguir a lei complementar 147, né, que ela traz uma visão bem mais prática disso aí. E traz um benefício. E, também. claro, junto ao tribunal vai ter a oportunidade de justificar. O tribunal também não é um órgão rígido, ele tem as suas flexibilidades, principalmente quando ficar comprovado o interesse público. O tribunal, para isso existe a controladoria que pode colocar em seu relatório. Muito importante sua colocação. Bom, o nosso programa falando de coisa pública fica por aqui, né? Na verdade, no próximo programa a gente vai continuar tocando sobre esse assunto das microempresas e também empresas de pequeno porte. Não perca e, é claro, compartilhe nossos vídeos na sua rede social e assine nosso canal no YouTube para que você também receba as informações sempre aí no seu e-mail.